Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí tentando conectar com o escritor, mas não estamos conseguindo, não. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se agora vai. Isso é bug. Aí. Ai, acho que agora foi. Olá! Ah! Agora eu estou vendo nosso escritor. Ele só tá sem som, né? Marcelo, você tá sem som. Você tá sem som, tira o fone. Oh, agora a gente tá te escutando. Era o fone que tava tampando aí o áudio. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Tudo ótimo. Eu não tô te vendo. Ah, aqui a gente consegue te ver. Isso aí é bug. Quando a entrevista for para as plataformas, todo mundo vai conseguir te ver e me ver ao mesmo tempo, tá? Você se incomoda de fazer live assim? Ah, que bom. Não me incomodo não. Só vou, de repente, se eu não escutar direito, sem o fone, porque aqui eu tô com um ventilador e tô com o ar-condicionado, os dois, né? Tá sofrendo com calor. Rio de Janeiro, como você disse, tá bravo. Tá Mas bravo. vamos lá, vamos em frente. Querido, você é do Rio de Janeiro de onde? Eu sou nascido, criado e vivo ainda no Engenho de Dentro. Eu sou da Tijuca. Bairro da Zona Norte. Ah, então, pertinho, né? Dá uns 15 minutinhos, acho que até menos, né? Acho bom, então, a gente tomar um café, o que tu acha? Nesse calor não dá, né? Vamos sim. Dá para tomar um sorvete, né? Um sorvete, tomar um café nesse calor. Gente, tá insuportável no Rio de Janeiro. Tá bravo. Insuportável. O nosso escritor tá com ventilador ar-condicionado, aqui tá com ar-condicionado, e daqui a pouco, se bobear, vai faltar luz. É porque o pessoal trabalha fora, porque se estivesse em casa, tava todo mundo com ar-condicionado. Daqui a pouco acaba a luz na zona norte do Rio de Janeiro inteira, vai ser aquele caos. Meu Deus do céu! Marcelo, querido, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que eu vi um pouco do seu trabalho pelo Instagram, sensacional. Você está de parabéns por essa movimentação literária e cultural que você promove com outras pessoas, com projetos. Então, assim, eu estou muito feliz de ter você aqui no meu projeto para falar dos seus projetos. Afinal, cultura precisa ser agitada e inserida nessa galera que fica online. Então, muitíssimo obrigada, tá? Poxa, eu que agradeço o espaço aqui, e esse intercâmbio é sempre bom, ainda mais vindo de alguém que me descobriu assim, fora do circuito assim dos poetas e tudo. É sempre bom a gente abrir espaço para outras, porque você trabalha mais com romance, que eu acabei pesquisando. Então é muito bom a gente poder abrir diálogos com outros gêneros literários também. Com certeza, muito bem. Antes da gente falar sobre Mosaico, que é a sua obra aí dentro do mercado, a gente vai conhecer um pouquinho sobre você.
O Marcelo, gente, ele é mestre e doutorando em literatura brasileira. Olha que sensacional. Marcelo, qual é o teu escritor nacional clássico favorito? Na poesia, a tríade Drummond, Manuel Bandeira e Mário Quintana. E no romance, o Machado é insuperável, né? Gosto demais, se bem que tem outros muito bons, a Clarice Lispector, e no conto também o Machado é muito bom, gosto demais. Gosto também dos contos de humor do Fernando Sabino, do Luiz Fernando Veríssimo. Sou uma pessoa que adora fazer coisas bem-humoradas, até na poesia mesmo eu faço muito poema bem-humorado, com humor, né? E também na parte da crônica, o insuperável Rubem Braga também, né? Eu assim citaria, né? Mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa, né? Essa parte da literatura contemporânea, quem que você apontaria aí que está se sobressaindo, que está cada vez mais em ascensão na nossa literatura? Na parte de poesia, é engraçado isso, né? Na parte de poesia, a academia ela tem incensado, né, alguns nomes a postos assim elevados, mas geralmente aqueles que eles colocam não são aqueles com os quais eu convivo aqui no Rio. No Brasil inteiro, na parte de poesia, tem muita gente boa, né? Tem até uma amiga minha, que eu até recomendo você a conversar, a convidar ela a fazer entrevista contigo, que é a Noélia Ribeiro. Ela tem também um podcast que ela é para falar poemas, né? Ela convida sempre 3 poetas. Então, assim, ela tem revelado muita coisa do Brasil inteiro, poesia indígena, poesia LGBT, poesia de várias nuances, né? Que eu acho muito interessante. Então, o Brasil é muito multifacetado, assim como a gente tem muito escritor que não é tão bom, mas tem muito escritor muito bom e se revelando, e às vezes não revelado precisa ser revelado. Então, por exemplo, na poesia assim, do contemporânea, a gente está falando muito assim, nas universidades se fala muito da Ana Martins Marques, se fala muito da Angélica Freitas, e se fala muito assim desses nomes assim de mulheres, da voz feminina, né, do protagonismo feminino. Inclusive tem um movimento hoje em dia literário nacional que eu acho muito interessante, que é o Mulherio das Letras, que está fazendo assim, rodando o Brasil, fazendo congressos em cada estado. Eu acho bem interessante as mulheres realmente cada vez mais mostrarem que não podem ser mais silenciadas, emparedadas, soterradas pela historiografia oficial literária, né? A gente tem muita, assim, e com esse movimento forte das mulheres contemporâneas, a gente tem também a redescoberta de nomes que ficaram, como eu digo, soterrados, né, no passado. Júlia Almeida, que foi uma das mulheres que fomentou e ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras. Maria Firmina, que é uma escrava, que foi escritora. Então, a gente tem muito nome de mulher no Brasil imperial, no Brasil até colônia, que a gente está redescobrindo agora e revalorizando, né? Uma pena, mas eu acho importante, antes tarde do que nunca, né? Agora, na área de romance, destaque no romance, eu confesso que estou um pouquinho afastado dessa área, não estou vivenciando demais a área de romance, não. Mas tem aparecido muita coisa interessante. É muita gente boa. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente boa, inclusive através dos concursos promovidos, concursos sérios promovidos dentro da literatura, que estão sendo evidenciadas e que estão bombando. Eu fico muito feliz porque nunca se teve tanto autores nacionais, homens e mulheres produzindo, publicando e sendo evidenciados. A Bienal de 2023 foi uma prova disso. A quantidade de autores nacionais prestigiados dentro da Bienal foi uma loucura, de leitores fazerem filas, deles serem entrevistados, de obras independentes, inclusive, estarem em jornais e etc.
uma movimentação linda que foi a Bienal esse ano. Você foi, Marcelo, na Bienal? Aqui do É? Rio, do livro? Não, não Não? cheguei aí, não. Não cheguei aí, Ano que vem em São não. Paulo. Esse ano não. Espero que a gente se encontre lá, hein? Com o Mosaico. Opa, maravilha. Bom, continuando aqui, o Marcelo, né, pela UERJ. Marcelo, tá aqui a 15 minutos da minha casa, gente. Na UERJ que você faz, que coisa boa. Ele também é poeta, escritor, pesquisador, crítico literário e produtor cultural. Marcelo, quando que a poesia entrou na sua vida? Foi desde sempre ou só quando você entrou nessa vida acadêmica que você se apaixonou? Conta pra gente como que a poesia e a escrita te pegaram. A escrita pegou por volta dos 16, mas a cantada me pegou desde muito cedo. Embora eu fosse assim um leitor quanto mais assim desde muito criança, assim, logo que eu aprendi a ler, eu ganhei uma liberdade. Antes de aprender a ler, eu pedia para as pessoas lerem para mim histórias em quadrinhos e tudo. Mas depois que eu aprendi a ler foi uma lei, eu chamo de uma lei áurea, né? Eu consegui autonomia para eu mesmo ler meus gibis, meus livros. Eu comecei a ler infantis, né? Então, assim, desde muito cedo a palavra, para eu, assim, a única coisa que me define, acho que desde o início da minha vida, desde a mais longínqua lembrança, é a vontade de entender o mundo que me rodeia e a curiosidade de saber de tudo, de tentar descobrir tudo e dominar tudo de uma certa maneira, ou pelo menos saber de tudo um pouquinho. Então, assim, sempre fui muito curioso, e banca de jornal era o meu templo, né? Desde criança, passava perto de uma banca, eu tinha que comprar a revista do quadrinho e era uma briga, até às vezes nem se tinha dinheiro aqui em casa para isso, mas eu arrumava um jeito, eu vendia os velhos gibis para comprar os novos. Então, eu sempre gostei demais de ler e a palavra sempre me definiu e definiu o mundo, né? Depois eu vim a descobrir com o estudo de linguística que essa coisa do nomear o mundo, de organizar o discurso na cabeça, né? Muito Saussure, lendo Ferdinand Saussure e pensando essa coisa de como o discurso primeiro se organiza na mente para depois vir para fora, né? E muito assim, uma coisa do sentimento também, né? Então, assim, eu sempre, tudo que eu via de bom ou de ruim, a palavra definia para mim, ou alguma leitura me elucidava também. Eu comecei a ler Freud com 15, 16 anos, então, assim, uma vontade de me entender e conhecer o mundo também sempre foi muito presente. E aí a palavra poesia cantada veio primeiro que a poesia escrita, né? Os poetas da canção, como a gente hoje chama na UERJ, a poesia cantada, que na verdade, a poesia nasceu do canto, cantada. A Ilíada e a Odisseia eram cantados, eles não eram recitados ou declamados, eles eram cantados, né? Como se fosse assim o Parece Caboclo, do Legião Urbana, uma longa canção cantada, mas como na época da Grécia e de Roma não havia partitura, não tinha sido criado o sistema de notas e tudo musicais, então se perderam essas melodias, né? Porque a partir da Idade Média que você tem assim registros de pauta e de notas, então algumas cantigas medievais a gente conseguiu recuperar, né? Até a UF tem um grupo muito interessante, música antiga, que eu adoro, desde os 17 anos, 18, eu escuto música antiga, que são aqueles professores que tocam, cantam e pesquisam antigas cantigas trovadorescas medievais. Então, assim, a poesia cantada foi sempre presente na minha vida, né? Primeiro com a minha mãe, Roberto Carlos, direto ouvindo a minha mãe, e pronto, eu peguei, né? E daí por diante, eu só sala de aula fazendo exercício, cantando, estudando e cantando, tudo comigo é música. E aí eu comecei como cantor, vocalista, toquei contrabaixo, bateria, e é aquela coisa assim, minha geração veio do rock Brasil, então muito Cazuza, muito
muito Renato Russo, muito Titãs. Então foi assim, a música pop, o rock, foi o início, a porta de entrada para depois eu enveredar cada vez mais profundamente pelo universo da literatura propriamente dita do livro, né, da questão do livro. Muito bem, tem gente falando aqui. Estou adorando o livro Mosaico. Isabel falou, Cantigas de Amor. Eu ia falar, né, dos trovadores, né, eu estava falando aí das cantigas e tal, e os trovadores estão aí nesse meio. Bom, poeta, escritor, pesquisador, crítico literário, produtor cultural. Marcelo idealizou, produz e apresenta hoje o sarau chamado, se eu falar errado, me corrija, tá? Pólen. É pólen, polém? Pólen. Mesmo sem acento, é pólen. Apresenta o sarau Pólen desde 2008. O que é esse sarau Pólen? O Pólen nasceu assim, eu comecei no meio, assim, eu resisti muito a me encarar como poeta, eu era muito mais vocalista e letrista de bandas, né? Então, com 34 anos, eu comecei a procurar me aproximar do movimento poético carioca. Então, em 2007, eu entro no movimento poético carioca, em 2008 eu já começo junto com o Eduardo Tornag, ex-ator da Globo, de novelas e tudo, a fazer junto com ele um sarau ao ar livre, na Pedra do Leme, dizer poemas e receber pessoas que passassem ali, que atrair pessoas para o universo da literatura também, mostrar que a literatura era gostosa, era interessante, não só uma coisa maçante dos livros, porque a gente, de uns tempos, assim, não de agora, mas já de uns bons tempos para cá, a gente tem assim uma cultura pop, midiática, muito mais acentuada, muito mais presente na vida das pessoas do que propriamente o livro. O livro é sempre assim, é muito mais fácil você ligar o rádio, muito mais fácil você ligar a televisão, ou hoje em dia, no nosso caso agora, mais contemporâneo possível, né? A internet, você pegar o TikTok, ou pegar qualquer tipo de rede social e abrir, do que você ir abrir um livro, você sentar, ter concentração. Há estudos hoje em dia que falam muito sobre a mudança da nossa sensorialidade, assim, do cérebro, né? De você estar muito estimulado o dia inteiro com notícia, e você tem que, no meu caso, né, dar aula, ler jornal pela internet, fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, existe uma dinâmica tão rápida, veloz, que botou a gente tão numa roda viva, rotativa tão rápida, que mudou os nossos gostos. Você vê que agora as músicas estão passando a ter 1 minuto e meio, não são muito longas. Os poetas agora estão cada vez mais investindo nos poemas curtos. Então a gente mudou atualmente, esse leitor que recebe, esse público receptor, ele mudou muito o jeito de receber a arte. Então, se na década de 60, você tem de 50, né, e de 60 a televisão entra para valer na vida das pessoas e não sai nunca mais. Então, assim, o cara que escreve, que tem o livro como suporte, é a sua mídia principal de divulgação do seu trabalho, ele vai enfrentar pela frente a concorrência da televisão, do cinema, de tanta coisa para tirar atenção, que a gente entendeu que era melhor fazer um sarau na rua, falando poemas curtos, fazendo muita brincadeira, cantando. Então, era esse tipo de sarau divertido, animado, para relaxar, beira-mar, evento de maresia. Foi tudo que a gente fez para seduzir as pessoas que passavam, para dizer também coisas que elas escreviam, né? Muita gente escreve coisas em casa para desabafar, diários ou trechos de escritos ou de coisas que está precisando falar para si mesmo, que não tem, às vezes, coragem de falar. E o Pólen, quando nasceu, ele tinha essa coisa de pegar as pessoas e falar: não, você é um poeta, pode ser, pode se tornar, quem sabe vira um, estuda mais. Quer dizer, tinha toda essa nossa preocupação em levar a arte para a rua, para poder misturar os poetas do movimento poético com os passantes que se encantavam também
Teve gente, chegou a ter casos lá no Pólen, de pessoas que disseram assim, nossa, eu saí de casa tão triste, com tanta vontade de me jogar no mar, ou de me afogar, ou de me matar, e vocês me resgataram com esses poemas, com essa coisa lúdica, com essa coisa bonita da poesia. Eu fiquei aqui assistindo vocês, parei para assistir, fiquei assistindo, e não quis mais sair, e achei que o mundo era isso aqui, né? Quer dizer, o universo parou aqui, quer dizer, e é o que o Gaston Bachelard, que é um autor que eu acho muito interessante, fala sobre o tempo da poesia, o tempo da sensibilidade, ou seja, que não é o tempo capitalista, do relógio, da pressa, é quando você tem um sarau que consegue, eu acho muito importante que o Pólen fez, de instaurar o próprio universo paralelo, aquela coisa que você não quer mais sair dali, pô, aqui é legal, vocês são legais, a música, a poesia, dá para a gente se encantar e falar também os nossos textos. Porque a gente não tinha só assim, nós somos só nós no palco. Não, a gente pedia para as pessoas com o microfone aberto, a gente, olha, quem quer vir falar seu próprio poema, seu próprio texto? Então, esse era um estímulo para a pessoa também participar e se sentir também autor, também escritor. Era um jeito de incentivar as pessoas a se acreditarem, sabe? Escritores, né? Levar mais fé naquilo que estava escrevendo. Que maravilha! Eu vou te confessar que eu adoro a Pedro do Leme. De vez em quando eu vou lá, vou naquele quiosque que eu adoro, aí eu vejo os pescadores. Aquela parte ali do Leme é uma delícia, gente. Um espetáculo. O nome Pólen é pó de poesia e Leme de Leme? Exatamente. Matou a charada. Porque, na verdade, o nome era outro, do evento era outro, era Pelada Poética, que, aliás, depois passou a existir, tem lá até hoje, nas quartas-feiras, no quiosque Estrela de Luz. Mas as pessoas, o Pólen, na verdade, fui eu que criei esse nome, para definir o grupo, porque o grupo chamava-se Poesia no Leme. A gente resolveu, vamos botar Poesia no Leme. Acho que eu mesmo que eu e um amigo meu, o Zé Calazans, que acho que está até assistindo, a gente chegou a essa conclusão, vamos botar o nome do grupo de Poesia no Leme. Aí daí do Poesia no Leme eu falei, poxa, eu acho mais bacana ficar Pólen. Aí Pólen é mais simpático. Aí, não, vamos. Aí acabou que as pessoas começaram a chamar o evento do nome do grupo, quer dizer, não é deixaram de lado o pelada poética do nome para chamar Pólen, que era mais rápido, era mais interessante. Que bacana! Tá aí. O Sarau Pólen desde 2008. O autor criou o subgênero poético poememes, que é a poesia que mescla a expressão poética com a linguagem dos memes. Dá um exemplo aí pra gente, Marcelo, desse poememes. Eu vou tentar mostrar, porque o Poememes é uma experiência que alia visual, né, poesia visual, com linguagem, com palavra escrita. Então, vou tentar botar na tela aí para as pessoas verem um exemplo de Poememes. Ó. Olha lá, gente. Eu não consigo ler, tá ao contrário. Tá escrito assim, ó, teoria da relatividade. Tudo acaba bem. Tudo sempre acaba bem. Tudo sempre acaba bem. Resta saber, aí embaixo o pensador do Rodin fala para quem? Quer dizer, na linguagem do balãozinho do HQ, né? Sim. E isso era um poema em versos que virou um meme, né? Um meme com poema. Então, eu vou mostrar outro aqui também. Também bem assim, mostra bastante, bem assim, explicadinho o que é um meme, né? Poema meme, né? Poememe. É esse aqui, ó. Que está escrito? Chama-se Destempero. Destempero. Está escrito assim: dizem que o ciúme é o sal do amor, que ele tempera, traz um ótimo sabor. Mas se errar na mão, o intenso fica na intenção e tudo mais vira hipertensão. Adorei esse, gente! Esse meme aqui
Esse meme aqui é baseado naquele meme do Deus errou na mão, que quando Deus me criou, ele botou um pouco de sabedoria, um pouco de maldade, um pouco de... Aí daqui a pouco cai uma opção de... É um meme clássico, antigo, que eu adaptei e me inspirei, né? É ótimo esse meme, quando aparece, ele é engraçadíssimo, porque as pessoas usam vários termos, várias comparações, então tem umas que a gente cisca. Aliás, gente, não tem nada melhor do que meme, né? Meme, eu acordo, primeira coisa que eu faço é ver um meme, gente, eu já acordo rindo. Eu deixo um meme separado. Aí, tem um livro do Poememes. Ah lá, gente, que graça. Sou eu na capa. E engraçado que vários memes, o personagem que aparece sou eu, meio Hitchcockiano, sabe? Eu entro no poema e eu mesmo faço o personagem. Ai, que ideia fantástica, adorei isso. Esse livro de Poememes a gente consegue aonde? Tem na Amazon. Se você botar lá, tem na Amazon. Ah, tem na Amazon, gente. E o nome é Poememes, né? É só botar o nome do autor. Põe Marcelo Mourão, que deve aparecer lá para vocês. Não tem problema, não. Tá? Bom, exatamente. Desde 2021, o autor é vice-presidente da União Brasileira de Escritores, UB Rio de Janeiro. Ele concebeu e apresenta no Instagram, desde 2022, o programa Papo Pólen. Ah, então peraí. Você, além de fazer o pólen lá presencial, você também entrevista através do programa Papo Pólen poetas, é isso? Poetas. Hoje em dia, mais poetas, porque como o programa se divide em eu fazer várias perguntas e parar para falar poemas daquela pessoa, e às vezes a pergunta nasce do poema que eu acabei de ler. Por exemplo, se eu ler um poema sobre morte, já é um mote para eu falar, para eu perguntar para a pessoa se ela acredita em outra existência. Então, o poema às vezes puxa a pergunta, ou então o contrário, eu faço a pergunta, aí eu sinto vontade de falar algum poema que previamente eu escolhi de determinado livro. Porque, na verdade, o Papo Pólen é um programa para a gente conversar sobre literatura e o fazer literário, ou seja, como aquele livro foi pensado, por que aquele título foi escolhido. Na verdade, a pretensão do Papo Pólen é um tipo making-off de um escritor que, por exemplo, a gente escolhe, por exemplo, eu peço para o escritor escolher toda a sua obra, um determinado livro, para a gente conversar sobre ele. Aí eu pergunto, poxa, como é que nasceu a ideia? Qual foi a ideia, a célula inicial, a mater, né? Célula mater. E aí nós vamos perguntando para outros escritores, outros artistas, e o público em geral também, verem como que funciona essa coisa do literário, que é muito mais profunda, as ideias, você chegar até a fase final, que é o livro, né? Você, desde o primeiro texto que você escreve até formar um livro, vai muita coisa ali empregada ali. E você emprega dinheiro naquele livro, muitas das vezes, você emprega tempo e você emprega sentimentos, coisas que na época você precisou colocar ali, exorcizar naquele livro, como necessidade de expressão, né? Então, assim, a gente vai muito também dentro do psicológico do autor. Eu pergunto muito, por exemplo, já teve autores de uma determinada obra ser importante para ele, porque ele estava passando pelo luto de ter perdido a mãe, e aí o livro foi uma catarse, e aí ele fez o livro por causa disso. Aí quando eu entrevistei ele, no caso ela, né? Ela é uma escritora baiana, poeta, professora também, e a gente se emocionou lendo os poemas sobre a mãe e tal, e aí, a partir daí, os que estavam assistindo a live se emocionaram e se identificaram, os que ainda não perderam a mãe, mas que os outros que perderam também. Quer dizer, ficou assim uma coisa muito gostosa no ar, não só de cunho literário, porque o Papo Pólen, o próprio nome, ele é assim, solto, descontraído, para mostrar que a gente vai conversar sobre literatura, mas sem nenhum ranço acadêmico, sem nenhuma
necessidade de mostrar conhecimento. São como se fossem dois escritores que sentaram num café para abrir um livro, determinado livro, e discutir literatura e falar de forma muito solta sobre o literário, as coisas que sente, como é que anda o mercado literário, como é que a distribuição do livro para chegar. Então, no Papo Poli a gente aborda todo esse lado bastidores, tanto dos sentimentos do autor, como das problemáticas envolvendo fazer um livro, distribuir o livro, vender o livro também. E tem muitas coisas problemáticas que a gente conversa no Papo Poli. Ai, que maravilha! E essas entrevistas acontecem o quê? Semanalmente, mensalmente? Como é que é o ritmo? Aí é que tá. Geralmente eu estava fazendo, assim, desde 2022 eu vinha fazendo quinzenalmente. Toda quinzena, assim, de 15 em 15 dias, ou seja, 2 por mês, né? 2 entrevistas por mês. Mas aí aconteceu da minha mãe ficar muito doente, eu dei uma paradinha e aí estou pretendendo voltar agora, finzinho do ano, para retomar as entrevistas. Só uma coisa que eu quero deixar como observação: Papo Poli, na verdade, era um quadro dentro do Sarau Poli, onde em 5, 10 minutos eu entrevistava algum autor que estivesse na plateia, e aí eu peguei a ideia e transformei, desdobrei essa ideia para a linguagem da internet, do podcast. Aí foi assim, tipo um spin-off. Os americanos chamam muito de spin-off, né? Quando você tem um personagem de um determinado filme que é secundário, mas se destaca, ele ganha uma série só dele, né? O Loki, no universo da Marvel, foi isso, né? Ele conquistou tantos fãs que ele virou uma série, o Loki, né? Virou um spin-off dos Vingadores. Que maravilha! Olha como que o negócio cresce de uma maneira assustadora quando a energia é boa e tem um objetivo para mexer com a cultura, com a literatura, com a arte, que é algo que a gente precisa constantemente. Parabéns, Marcela, é isso aí. Agora, o seu livro Mosaico, o que fala o seu livro Mosaico? Ele é sobre o quê? Você tem ele físico aí? Tem, sim. Mostra pra gente essa aqui, capa, gente. Olha essa capa linda. O que trata Mosaico? Mosaico é o meu terceiro livro de ensaios literários, né, sobre literatura, onde eu debato autores com determinados recortes que eu busco sempre uma certa originalidade, mas nem sempre, não é necessário, não é premissa primordial, mas eu discuto autores, eu discuto muito autores clássicos, né, mas de uns tempos para cá eu tenho dado destaque também aos poetas, aos autores mais contemporâneos também, que agora tem sido muito a minha meta, de cada vez mais caminhar para autores não tão conhecidos e deixar um pouco o José de Alencar de lado, assim, o Bocage, que foram autores que eu já mexi com eles, né? José de Anchieta, que é um autor pouquíssimo estudado, que é o padre José de Anchieta. Aliás, o quinhentismo brasileiro é uma época da literatura muito pouco explorada e eu acho isso ruim, porque tem muita coisa positiva, importante a ser aprendida, por exemplo, com José de Alencar. Eu tenho, no meu primeiro livro de ensaios, que é o Temas em Literaturas de Língua Portuguesa, Os Diferentes Olhares, o título é imenso, né? Mas ali eu falo do José de Alencar, como ele montou as peças dele, ele enquanto dramaturgo, ele não foi só dramaturgo, ele conseguiu envolver os índios também na produção do texto, e como as peças dele eram trilíngues até, era polilinguísticas, né? Porque ele colocava partes da peça em tupi-guarani, ele botava em castelhano arcaico, ele botava em português, porque ele sabia que o público colonial brasileiro era um público assim cheio de imigrantes, misturados com índios, misturado com até africanos já na época, mas assim ele tinha
uma noção muito grande de colocar a cultura indígena dentro das peças e transformar divindades indígenas em divindades católicas. São peças, na verdade, catequéticas, aculturadoras, mas são peças assim com estratégia muito, muito genial da parte dele, de assim muito Freire, muito Paulo Freire ali, né, presente na obra dele. Engraçado, parece que a gente está até sendo anacrônico falar que, poxa, o Zé de Anchieta foi muito Paulo Freireano. Não, mas ele foi mesmo, porque ele pega os elementos da cultura local e coloca no teatro dele para haver uma identificação e uma melhor absorção dos conceitos católicos a partir das peças, porque as peças eram pedagógicas, eram peças de ensinar o indígena a ser católico. Quer dizer, você tirando essa parte ruim da pedagogia, do didatismo, ele conseguiu fazer coisas assim inventivas, criativas, originais, por uma época muito assim, quer dizer, teve um pensamento muito evoluído. Então, esses ensaios que eu faço, né, teve um ensaio do meu segundo livro, Rotas e Rostos, que precedeu o Mosaico, onde eu falo sobre como Leminski montou a poética dele, né, a mistura de elementos da linguagem da propaganda e marketing, que ele foi ligado ao marketing, ele trabalhou com marketing. Então, como ele mesclou concretismo, poesia visual. Quer dizer, então, essa análise que eu faço nos meus ensaios ajuda demais a eu amadurecer como artista, como poeta, a chegar a esse produto chamado Poememes. Eu não cheguei sem meus estudos, né? Até um crítico chegou a dizer que meu trabalho visual era um trabalho sem fundamentação teórica. Eu falei, olha, eu cheguei a responder a ele pessoalmente, falei, olha, você pode dizer tudo de mim, menos que não há fundamentação teórica no meu trabalho. Né? Porque às vezes uma coisa que parece lúdica, simples, até bobinha, guarda muita coisa ali de técnica e de intenções por trás daquilo. Né? E o crítico me leu muito mal, porque inclusive ele nem gosta, nem é adepto da poesia visual. Então, achei que um erro da parte dele, já que ele que não domina, ele que não tem base teórica, dizer que eu não tinha base teórica. Então, assim, voltando ao que a gente estava discutindo sobre livros de ensaio, são os livros de ensaio que me ajudam muito a amadurecer como artista, a abrir meu campo de visão e de mentalidade enquanto artista para certas coisas que outros autores da tradição fizeram, que me precedem, né, que me precederam. Então, assim, como eu penso da seguinte forma, eu sou um artista do século XXI, eu preciso conhecer a tradição que fizeram antes de mim para poder saber qual é a parte da minha contribuição para a história da literatura. Então, eu preciso estudar esses caras, né, para entender, né, entender como é que eles montaram a escrita, a poeses deles, né? Mas, assim, eu acredito também que ao lançar esses livros, os leitores, muitos são meus amigos, artistas e tudo, eu acho que também deve colocar muitas provocações e perguntas e reflexões na cabeça deles. Né? Eu compartilho esses textos, esses estudos, muito visando isso também, quer dizer, provocar nos meus colegas de meio artístico também a discussão, também o aumento do campo de visão e também, assim, compartilho meus estudos, porque, na verdade, eu, enquanto acadêmico, é muito importante para mim eu poder botar na roda a discussão sobre esses autores cada vez mais. Exatamente, tem todo um papel aí por trás. O Mosaico, gente, é um livro de 7 ensaios sobre literatura, ou seja, uma obra ensaística. Esse livro Mosaico você publicou agora, 2023, não foi? Foi, acabei de lançar. Na verdade, estou para lançar desde 2020, mas a pandemia veio, aí outros problemas aconteceram, e ele só aconteceu agora mesmo. Quer dizer, as coisas dizem, né, que quando tem que acontecer, acontece na hora certa. Mas o Mosaico já era para ser lançado. Ah, muito bem. Então já está aí no mercado e pode ser adquirido também pelo site da Amazon, né, Marcelo? Ou não? Não, esse não. Esse entra em contato comigo através do Facebook e do Instagram. Marcelo Mourão, procura lá. Marcelo Mourão, gente.
@Marcelo Mourão. Já corre lá, já sai do escritor, porque para adquirir o livro físico, aí vocês entram em contato pelo direct, enfim, manda mensagem para ele, que eu tenho certeza que o Marcelo vai adorar receber vocês. Além disso, o autor possui 6 livros solo, publicados não, estão todos em processo editorial ou eles já estão publicados? Todos esses aí já estão publicados. São 3 de poesia e 3 de ensaios. O tá? Diário do Camaleão, que é de poesia em 2009, que ele lançou. Temas em literaturas de língua portuguesa, Os Diferentes Olhares, Crítica Literária em 2015, Máquina Mundi, Poesia, lá de 2016, Rotas e Rostos, Questões da Literatura Brasileira, Crítica Literária em 2019, e o Poememes, que foi de 2021, e agora o Mosaico de 2023. Além, é óbvio, de participação em antologias. Caramba, quantas antologias você fez parte? Acho que mais de 50 antologias, assim, por aí. Mais de 50 antologias aí. E a tua participação era sempre por poesia, não é isso? Poesia. Eu ainda estou assim, eu tenho um romance escrito, mas nunca publiquei, de 2007. Ainda estou vendo se vale a pena publicar ou não, assim. E eu acho até que a história, de certa forma, o mote central deu uma envelhecida, então acho que esse nunca vai sair. Mas eu tenho mais ideias de romances e agora eu estou começando a escrever uns contos também. Então, assim, eu gosto muito de tentar novas linguagens e tudo. Eu nunca paro muito, assim, só numa coisa. Eu gosto muito de me desafiar, né? Isso é ótimo, né? Porque a gente ganha também, nós leitores. E já que você está produzindo algo, 2024, como é que está aí projeto literário? Vem livro novo? Como é que está a vida literária? Conta pra gente um pouco sobre os projetos para o ano que vem. 2024, meu grande projeto é fechar minha tese de doutorado, mas também, ao mesmo tempo, quer dizer, fechar, no caso, acabar de escrever, que eu estou nem na metade dela. Mas 24 vai ser o ano-chave para 25, no início do ano, eu entregar a tese pronta. Mas, assim, tem um livro já engatilhado, que está em fase de produção assim, frenética, que é o meu novo de poemas, é o quarto de poemas, que é um projeto de 7 anos atrás, assim, que eu venho acalentando, assim, roteirizando, que era uma coisa que eu nunca fiz para livro de poema, eu nunca tinha feito roteiro para, assim, tipo um livro pesquisando temas diferentes que eu nunca tinha escrito sobre, e lendo muita coisa para me inspirar. Assim, é um processo de criação, de elaboração de 7 anos, que eu estou fazendo muitas expectativas. Eu vou vir com assim, novas experiências de linguagem que não a do Poememes, que não a do Máquina Mundi, que já foi assim, um livro bastante experimental, mas esse vem com muita assim, intersemiótica, polissemia, muita a questão da imagem vai voltar para o meu trabalho, que nunca mais saiu desde Máquina Mundi, mas assim, também muito discurso. Então, assim, é um livro muito importante, esse quarto livro de poemas. E para 2025, meu quarto livro de ensaios também. Estou escrevendo esses dois ao mesmo tempo. Assim. Um mais frenético, um já em fase de acabamento e de revisão de texto, já está no finzinho da produção, prontinho para ir para as mãos do editor ou da editora, que eu ainda não estou totalmente decidido, né, onde eu vou editar. E para 2025, o de crítica, o outro de crítica, que já vai ser o quarto. E
eu já estou mexendo nos textos, já estou dando uma organizada, eu estou dando as primeiras pinceladas e buriladas já para 25 já. Meu Deus do céu! Quanto projeto tem aí o nosso escritor 2024, 2025? Que maravilha! Eu estou aqui no Instagram dele, do nosso autor, e é recheado de publicações, de festa, 15º ano, deixa eu ver aqui. São eventos que ele promove, legal. Aí tem sobre o mosaico, tem as entrevistas dele. Gente, já corre lá no Instagram, @Marcelo Mourão 1973, que vocês vão conseguir acompanhar todo o material que ele gera, as entrevistas, os encontros, os vídeos. Marcelo tem muito vídeo aqui, que bacana, produzindo conteúdo literário, cultural, que espetáculo. Ô, Marcelo, só para a gente frisar aqui, Mosaico e as suas outras obras podem ser adquiridas ou diretamente com você ou diretamente pelo site da Amazon, é isso? Versão física e digital? Isso. Também, se alguém quiser visitar o site da editora Arribaçã, também tem livros meus por lá também. Que bacana. E na estante, deixa eu te falar uma coisa só, agora que eu lembrei. Na estante virtual tem 2 livros meus também lá. Estante virtual, gente, também. Tem link lá no Instagram dele também, para quem quiser clicar e conhecer também. Eu acho que é o site, enfim. Então, todas as informações lá bonitinho. Lembrando que eu vou marcar ele aqui no Instagram como colaborador, para que vocês possam assistir no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro, tá? Então já corre lá, já segue o escritor, já se inscreve no canal para acompanhar todas as entrevistas. Marcelo, querido, ficaria aqui com você, ouvindo você falar de literatura por pelo menos mais 1 hora. Você é agradabilíssimo, tem uma bagagem imensa, cultural, literária. Eu fico muito feliz quando eu me deparo com alguém assim, porque a troca é muito gratificante. A gente sempre aprende alguma coisa, a gente sempre troca, né? E isso é muito bom. A gente promove essas entrevistas, esses encontros, justamente para isso, para falar do que a gente mais ama, que é a literatura, que é a cultura, que é a arte. Então, eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, desejar todo o sucesso do mundo e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço que você generosamente abriu para mim, e foi uma delícia conversar com você também, uma pessoa muito simpática, muito interessada em tudo, e foi uma grande entrevista, e você conseguiu cobrir várias áreas da minha vida. Fico muito feliz com o seu público, com o seu programa. Você ganhou, na verdade, mais um, né, dos seus vários telespectadores aí, né? Se a gente pode chamar assim, né? Mas vou ficar sempre ligadinho aí nos teus vídeos. Aliás, estou começando a tentar maratonar as entrevistas anteriores aí. Que maravilha! Você também ganhou uma seguidora, telespectadora. Eu adoro entrevistas culturais, literárias. Vou acompanhar, já estou até te seguindo também. E aí a gente vai trocando, vai se acompanhando. E quando tiver no Leme, tomara que a gente se encontre, hein? Porque eu vou fazer questão de sinalizar aqui. Marcela, sou eu, Monique, quero participar do Pólen. Estarei lá participando junto com vocês. Será um prazer.
prazer muito grande te Ah, receber. que maravilha! Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto. A Maria está falando aqui, entrevistas com o Marcelo são sempre muito ricas. A Thaisa está falando, parabéns pela live, é sempre bom ouvir e aprender coisas novas. Meninas, obrigada a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Já já eu volto. Marcelo, beijo, amor, obrigada. Beijo, obrigado.